Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no seu canal História e Cristianismo. Hoje nós vamos abordar sobre a conversão de São Paulo, festa do dia 25 de janeiro. Paulo de Tarso é um dos poucos santos da Igreja Romana que tem aí duas festas celebrativas, a sua conversão, dia 25 de janeiro, e a sua morte, dia 29 de junho. Quem narra sobre a conversão de São Paulo é o texto dos Atos dos Apóstolos, atribuído aí a Lucas. Lucas escreve aí 3 episódios falando dessa conversão. Em duas dessas narrativas, ele coloca na boca do próprio Paulo a narrativa da conversão. Então, se você tem a Bíblia na sua casa, pode pegar lá que você vai ver as 3 narrativas sobre a conversão de Paulo no livro Atos dos Apóstolos. A primeira narrativa no capítulo 9, versículo de 1 a 19. A segunda narrativa, Atos 22, 4 a 21. A terceira narrativa, Atos 26, a partir do versículo 12 até o 18. Na primeira narrativa, o Lucas está colocando aí essa conversão do Paulo dentro de outras duas conversões. A conversão aí do etíope, né, do africano, que se tornou aí missionário da sua terra. Depois o Cornélio, que é a outra conversão. E aí a terceira conversão, a do Paulo. Por isso que possivelmente ele está narrando 3 vezes, apresentando também essas 3 conversões. O número 3 aqui também pode significar universalização ou universalidade. O Paulo, ele se converte para ser apóstolo e levar o evangelho de Cristo a todas as criaturas, até os confins da terra, que era Roma naquele momento. É importante observar que a segunda narrativa, Paulo está diante dos judeus, explicando a sua conversão para os judeus. E a terceira conversão, a terceira narrativa, ele está aí narrando essa conversão para o rei Agripa II, tá? A questão do rei. O que mostra muito claramente que na primeira narrativa fala que ele tinha que levar aí também aos reis, e ele está diante de um rei explicando a sua conversão. Mas o que é importante nessas 3 narrativas é buscar os elementos que são convergentes e aqueles que são divergentes e tentar buscar nessas 3 narrativas qual é a mensagem que está por trás disso aí para nós entendermos o processo histórico. Lembrando que nós temos que ler o texto a partir do mundo que o Paulo vivia, esse mundo greco-romano, não a partir do nosso mundo. Então, a linguagem escrita, a literatura, né, o estilo literário pertence àquele momento e não ao momento que nós vivemos. Muitos de nós temos na cabeça a ideia de que Paulo caiu do cavalo e aí ficou cego, né, viu uma grande luz, ficou cego e depois se converteu. Essa é a nossa visão do século 21. Mas não foi isso que Lucas narrou, e muito menos foi essa linguagem desse mundo greco-romano que está escrito nesses textos. É isso que nós vamos ver. Vamos começar aqui pelas divergências dos textos. No primeiro texto, fala que Paulo está... Os 3 textos falam aí, né, que Paulo está a caminho de Damasco. Aqui um ponto importante no primeiro texto vai dizer aí que uma luz envolveu, né, aí o Paulo, ele vai cair por terra, não fala que ele caiu de cavalo, mas que ele cai por terra, e aí ouviu uma voz. É interessante observar que todos os homens ouvem a voz, isso que é importante. Paulo é o único que vê a luz, é o único que cai por terra, mas todos escutam essa voz. Já na segunda narrativa, do capítulo 22, fala que todos viram a luz, mas apenas Paulo escutou a voz e apenas Paulo aí vai cair por terra. Isso é importante observar. Então, primeira narrativa, apenas Paulo vê a luz. Na segunda narrativa, todos veem a luz. Na primeira narrativa, todos escutam a voz. Na segunda narrativa, só Paulo escuta a voz. E a terceira narrativa, que está no capítulo 26, todos viram a luz, tá? E todos vão cair por terra.
mas aí o Paulo que escuta a voz. Então aqui todos prostram por terra. Isso que é interessante observar aqui nessa terceira narrativa. Um outro ponto importante também é que a segunda narrativa e a terceira narrativa fala que era meio-dia, isso aí pegando a tradução da Bíblia de Jerusalém. Então era meio-dia, isso é importante observar também. Vamos aqui tentar entender o que quer dizer esses textos que estão aqui. Na verdade, o Lucas, desde a primeira narrativa, está passando um arquétipo de conversão. Talvez mais do que conversão, de um aperfeiçoamento, porque no início, né, essa conversão do Paulo, segundo alguns biblistas, acontece entre o ano 32 a 36, bem no início da história do cristianismo, pouco depois da morte de Jesus. Ainda não era muito claro diferenciar cristianismo de judaísmo. Embora o texto ele é escrito muito posteriormente, mais de 50 anos depois da morte de Jesus, quando o cristianismo já está estabelecido. Então Lucas aqui está narrando os modelos de conversão. Modelos esses buscados no Antigo Testamento. Veja a conversão miraculosa do Moisés, que cai por terra. Paulo cai por terra, Moisés cai por terra quando vê aí a sarça ardente. Então são modelos que já existiam no Antigo Testamento, né, ou no Primeiro Testamento. Então Lucas aqui busca essas imagens, esses modelos de conversão. Esse é um primeiro ponto importante. Outro ponto importante, aqui, ou pontos importantes para narrar em relação a essa questão, a cegueira do Paulo, ela não é uma cegueira física, mas é uma cegueira que nós colocamos na dimensão espiritual. Basta você ver o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 23, que fala que Jesus conduziu o cego para fora da aldeia, pegou na mão dele e conduziu para fora da aldeia. Está da mesma forma na segunda narrativa. Então, se eu pegar na mão do Paulo e conduzir ele, na primeira narrativa também consta isso. Diz claramente que o pegar pela mão é um processo pedagógico de conhecimento, uma pedagogia de ver, uma pedagogia de crescimento espiritual. Então, seja, o Paulo, ele não converteu do dia para a noite, é isso que o texto está dizendo. Ele estava cego em relação ao quê? Ele estava nas trevas, a exemplo daquele cego do Evangelho de Marcos, capítulo 8, 23. Então, é uma cegueira espiritual. Ele não consegue ver no cristianismo ainda a religião verdadeira. Ele está cego, tá? E quando ele começa a passar um processo de conversão, ele prostra o reconhecimento já desse Deus que ele não reconhecia. O cair por terra é prostração, é reconhecimento da divindade. Isso é outro ponto importante que o Lucas está nos narrando. Na terceira narrativa fala que todos caem por terra, porque diante do rei, o Paulo quer dizer agora, né? Lucas quer dizer através do Paulo, que a conversão já acontece em várias pessoas. Várias pessoas já reconhecem Jesus como Deus. Por isso que ele fala. E ao falar com o rei Agripa, terceira narrativa, Paulo fala que escutou a voz em hebraico, né, na língua, para reforçar que Jesus era hebreu, que ele era hebreu, e mesmo assim houve essa conversão para anunciar a todos. A grande questão do Lucas também é mostrar que o Paulo é o apóstolo que iria cumprir a profecia de Jesus, que o evangelho chegaria aos confins da terra. Confins da terra aqui é Roma, onde justamente o ato dos apóstolos vai terminar. Então podemos dizer assim, para a gente fazer essa leitura da conversão, é um modelo de conversão. A cegueira de Paulo representa a cegueira de todos aqueles que não enxergam ainda o cristianismo como uma verdadeira religião. A religião que está superando aí o judaísmo. Esse é um ponto muito importante. O cair por terra já é o reconhecimento de Jesus como Deus. É interessante observar que no primeiro processo de conversão, Paulo é levado até o Ananias. Quer dizer, a conversão dele se dá através já de um cristão, Ananias. É Ananias que vai batizá-lo. É um processo longo. Já na segunda e na terceira narrativa, Paulo vai encurtar um pouco esse processo, principalmente da terceira narrativa. E dizendo aí, ele até esquece esse papel do Ananias, esquece o papel da cegueira, porque o importante em si é a conversão. Então, só para a gente observar esses pequenos detalhes nessa conversão de Paulo. Esse processo foi pedagógico, não foi do dia para a noite. Pegar pela mão significa isso.
alguns historiadores, inclusive, falam que Paulo ele se converteu em Damasco, próximo de uma aldeia chamada Cóquiba, durante 3 anos. Então não foi do dia para a noite essa conversão. Tanto é que depois ele permanece em Damasco, depois que ele vai para a Arábia, que é justamente onde está Cóquiba, a Arábia ali próximo de Damasco, não é a Arábia Saudita, e ali então, depois que ele vai para sua terra Tarso e depois para Jerusalém, é um processo longo de conversão, não é do dia para a noite. Mas essa conversão então tem 3 passos, tá? Primeiro, o reconhecimento da cegueira, somos cegos quando a gente não está convertido. Segundo, o diálogo com a divindade, né? Ou seja, por que você está me perseguindo, por que você não enxerga? E o terceiro processo, que é a missão, tá? Então, ou seja, Jesus, ele vai dizer que o Paulo, né, essa conversão, tanto Lucas vai narrar isso, como Paulo vai reafirmar, que essa conversão foi para levar o evangelho às nações gentílicas, primeiro ponto, também aos israelitas e aos reis. Então é a missão do Paulo, mas primeiro para as nações gentílicas, aquilo que nós chamamos de pagão. E aí depois os israelitas e também para os reis. Espero que tenha gostado. Compartilhe, curtam, aperte o sininho, tudo isso que você já sabe. Quanto mais vocês nos ajudar, mais nós vamos ter a possibilidade de fazer o canal crescer e outras pessoas terem acesso a essa página História e Cristianismo.